Paz do Senhor, irmãos. Bem-vindo ao canal. Antes de continuarmos, te convido a se inscrever e deixar o seu like, o seu joinha. Assim você estará nos ajudando na divulgação do vídeo. Hoje estaremos estudando a lição de número 13 da EBD, que tem por título Voltados os olhos para a bendita esperança. O textual da lição nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe da nossa lição se encontra em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Se você está nos assistindo na sua casa, você pode nos ajudar também na leitura, lendo também, ou ouvindo, mas acompanhando com a sua Bíblia. Assim está escrito: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. A introdução da lição diz: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. O primeiro tópico da lição, agora nós vamos começar a comentar sobre os tópicos, diz assim: primeiro tópico, breve o Senhor virá. A vida de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. O primeiro subtópico diz: a vinda de Cristo. A esperança da igreja, como o título está dizendo, voltados os olhos para a bendita esperança, nós estamos voltados, a nossa esperança está voltada em Cristo e no seu retorno. E essa esperança, ela é vivida por todos nós. Bendita esperança, ou seja, eu tenho que crer, esperar, anelar pela vinda de Cristo.
pelo retorno de Cristo. Quando Jesus é ascendido aos céus, aqueles dois seres de branco, aqueles dois varões que descem e conversam com os discípulos, eles dizem: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele mesmo voltará. Então a esperança da igreja sempre foi e sempre será a vinda de Cristo. A lição vai comentar sobre a segunda vinda e ela vai dizer em uma parte interessante aqui embaixo, dizendo o seguinte: todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. A forma de interpretação escatológica realmente não é o foco da lição hoje. Mas, para entendermos um pouco melhor o que é escatologia, a lição de hoje é voltada ao tema escatologia. Escatologia é a área da teologia que trata dos últimos eventos da história do mundo e do destino da raça humana, tendo como foco especial o estudo das profecias bíblicas referentes ao retorno de Cristo, ressurreição dos mortos, juízo final e eternidade. Qual a posição pentecostal em relação à vinda de Cristo? O estudo escatológico é dividido geralmente em 4 linhas de interpretação. São elas o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo e o dispensacionalismo. O amilenismo entendem que os acontecimentos narrados em Apocalipse 20 já estão ocorrendo desde a primeira vinda de Cristo. Isto é, já estamos no milênio e não haverá um reino milenar e físico de Cristo na terra. A visão da escola escatológica amilenista. E que Jesus voltará uma única vez, momento em que ocorrerá o juízo final. O pós-milenismo entende e afirma que o milênio não é literal, mas acreditam que virá futuramente, antes de Jesus Cristo voltar, e será uma era de prosperidade sem medidas do Evangelho e da Igreja antes do juízo final. O pré-milenismo ensina que Jesus virá antes do milênio literal e após a grande tribulação. Segundo o pré-milenismo, a Igreja passa pela grande tribulação. Já o dispensacionalismo, ou milenismo dispensacionalista, diz que Jesus Cristo virá arrebatar a Igreja e depois voltará com a Igreja após a grande tribulação para instalar seu reino milenar. Só depois ocorrerá o juízo final. Nós, pentecostais, cremos na linha de interpretação pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Nós acreditamos que Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja e os eventos que se seguem entre o domínio do anticristo, a grande tribulação, só depois é que Cristo vem em glória e a igreja com ele. Muito bem, em relação à vinda de Cristo, há essas escolas de interpretação, mas nós não vamos focar nisso. A lição também diz que inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória.
Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento. É bom a gente destacar isso. O comentarista da lição traz as duas divisões da vinda de Cristo. Jesus ele vem, arrebata a sua igreja, ele vem de uma forma secreta e tira da terra aqueles que lhe aceitaram, que lhe obedeceram. E após a grande tribulação, após o período tribulacional, Jesus realmente retorna com a sua igreja, aí já é uma segunda vinda em glória. E o comentarista destaca esse ponto aqui. Ele diz que quando os varões de branco disseram aos discípulos, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele retornará novamente, porque os discípulos viram Cristo em glória, subindo, e esse mesmo Cristo, nós acreditamos que ele descerá em glória após o período da grande tribulação. O comentarista diz ainda, esse cenário, o cenário dos varões falando com os discípulos, é de sua vinda em glória e não do arrebatamento. Então ele destaca muito esta fase do arrebatamento e da vinda de Jesus em glória. Lembrando, nós pentecostais, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, em que a igreja não passará pela grande tribulação e só depois de todo esse processo, a igreja já glorificada desce com Cristo e Cristo nesse momento em glória, onde dá o evento ali que todo olho o verá. Né? Então esse é o primeiro subtópico da lição. O segundo subtópico, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Em João 14, do versículo 1 a seguir, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esta é a nossa esperança, de que Cristo, ele nos prometeu ir, mas voltar para nos levar com ele. Esta é a nossa esperança. Esta tem que ser a sua esperança. Nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se estivermos vivos no arrebatamento, se tombarmos, estaremos seguros com Cristo. E embaixo ele diz assim, quando os discípulos perguntam a ele, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora desta bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Esta promessa irá se cumprir, mas o dia e a hora nós não sabemos. Mas pelos sinais nós podemos entender que este dia e esta hora está mais perto do que nunca. O terceiro subtópico diz assim, o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Embaixo, mais um pouco, o comentarista vai dizer, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo,
uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. E felizmente nós temos um brasileiro que ajudou, que estava presente na formação do Estado de Israel, que é Oswaldo Aranha. No centro de Jerusalém tem uma praça que leva o nome de Oswaldo Aranha. Ele foi um dos que atuou ali, ajudando na aprovação do Estado de Israel. Mas os sinais, existem sinais que evidenciam a vinda de Cristo. Jesus deixou isso bem claro. O comentarista vai falar sobre a efusão do Espírito. E a efusão do Espírito, ela começa em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz que os discípulos estavam todos reunidos, já no fim, quase findando a festa de Pentecostes. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. A partir de Atos 2, nós estamos vivendo a efusão do Espírito. E o comentarista vai falar do movimento ali na Rua Azusa, a partir deste grande avivamento, nem movimento, avivamento da Rua Azusa. Os pentecostais têm se entregado para serem usados por Deus através dos dons do Espírito. E nós vamos ver entre os pentecostais a manifestação das línguas estranhas, das interpretações das línguas, da cura, das maravilhas, enfim, os dons do Espírito estão presentes, e nós pentecostais estamos dando lugar a esse enchimento do Espírito, né? A essa efusão do Espírito. A segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, então vai falar sobre a efusão do Espírito, vai falar sobre sinais na área da natureza, na área social, política, vai falar de terremotos, maremotos, perplexidade, angústia das nações, pessoas desmaiando de pavor e terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo, potências do céu sendo abaladas, enfim, são vários sinais que nós estamos presenciando que evidenciam a vinda de Cristo. O segundo tópico da lição vai falar a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância ou ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. O primeiro subtópico vai falar sobre exortação à vigilância. E quando estamos falando de vigilância, em Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesus vai dizer assim: olhai, vigiai e orai. Nós vemos que a vigilância vem antes da oração e não após a oração. Talvez não seja uma regra, mas eu acredito que não foi à toa o motivo pelo qual Jesus falou desta forma. Porque tem pessoas que oram muito,
mas não vigiam. Na realidade, e tem pessoas que, na realidade, devemos vigiar e orar. E a vigilância se faz necessária em todas as esferas da vida. Devemos vigiar os nossos olhos, devemos vigiar os nossos pensamentos, devemos vigiar as nossas ações, os nossos sentimentos. Então, em tudo estejamos vigiando, porque não sabemos o dia e a hora. Então, ele vai falar na exortação à vigilância, e o comentarista diz assim: o Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Muito bem, o segundo subtópico diz os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Um dos erros gravíssimos que devemos evitar é quanto à data do retorno de Cristo, ou dar ouvidos a falsos profetas, ou profetas do capeta, assim melhor dizendo, que estão por aí, talvez para ganhar popularidade no YouTube, talvez para ganhar popularidade na igreja, não sei, mas mentem o tempo todo, e levam atrás de si, conseguem atrair multidões de pessoas que, por não estudarem a palavra de Deus, acabam caindo nas lábias destes lobos devoradores. Então, cuidado com datas, cuidado com pessoas que marcam datas, não deem ouvidos, não deem ibope a essas pessoas. O dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Deus estabeleceu no seu próprio poder as estações, o tempo determinado, e tudo ocorrerá segundo a vontade dele. O dia e a hora, quem sabe é Deus. Então, cuidado. Tome muito cuidado. Então, está aqui o segundo subtópico, alarmes falsos, e a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Quantos líderes religiosos levaram pessoas a se suicidarem, a se matarem por causa de esperanças falsas em homens que disseram ter a verdade, disseram ter recebido de Deus a verdade quanto à data da vinda. Não creem, não acreditem. Fiquem com a palavra de Deus. O dia e a hora ninguém sabe. Terceiro subtópico vai dizer assim: vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica de que é fiel, do que é fiel. Lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade,
Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Definição de lealdade: devemos ser fiéis, leais a Deus, e ter compromisso com Deus e com sua palavra. A lição, ela tem o objetivo de nos despertar para a verdade da vinda de Cristo, mas também de nos levar ao compromisso com a palavra, a seriedade, a lealdade e a fidelidade. Em tudo sede fiéis, em tudo sede leais. Muito bem. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel e exige do seu povo fidelidade. O comentarista vai dizer mais embaixo: assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, a verdade de Deus, a fidelidade de Deus está baseada na firmeza. Fidelidade, lealdade é ter firmeza, é saber onde pisa, é ser prudente também, né? Então fica uma dica: assim como Deus se manteve fiel, Ele pede para que eu e você também sejamos fiéis. Segundo subtópico, o terceiro subtópico vai falar sobre a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude da vida na vida cristã. Ser fiel, ser verdadeiro a Deus e a sua palavra, né? Então, é um dos atributos morais comunicáveis de Deus a nós também, entende? Nós devemos ser fiéis em tudo. O quarto subtópico, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Esta resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações neste verso é kairos, que significa ocasião oportuna, surpresa, oportunidade, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Deus trabalha dentro do tempo e nos dá esta oportunidade de, dentro do tempo, pregarmos o Evangelho. Aceitamos Jesus como Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, fomos batizados com o Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito, estudamos, meditamos na sua palavra, agora preguemos a palavra de Deus, tempo e fora de tempo. E no momento oportuno, isso não compete a nós saber o dia nem a hora em que Cristo estabeleceu, em que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. No momento oportuno, quando menos esperamos, não tem como definir isso, Jesus Cristo virá e arrebatará a sua igreja. E confesso a você que este evento está muito próximo do que nunca. Conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda.
ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Foi um prazer estar com você durante este tempo. Peço a você que compartilhe este vídeo, nos ajude dando um like, um joinha, e que Deus em Cristo te abençoe. Estejamos firmes em Cristo, aguardando a bendita esperança, o retorno de Cristo em glória. Deus vos abençoe. Amém.